Olá! Neste vídeo vou fazer um apanhado geral sobre o que é básico de verbo. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa, e se este vídeo agregar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas que precisem dele. Sem mais delongas, vamos à explicação. Já dizia o meu professor de latim, o mestre Wellington, no princípio era o verbo, não se esqueça de João capítulo 1, versículo 1. Porque, de fato, o reino das informações que nós temos é todo regido por verbos, mesmo que eles não apareçam. Quando eu vou explicar para as turmas de sexto ano, eu dou a seguinte frase: Eu sou inteligente. Primeiro porque os alunos, quando não lembram ou não entendem o que é verbo, têm a tendência de dizer aquela frase absurda: eu sou burro, por isso que eu não aprendo. Nada a ver. Eu sou inteligente. Diga isso e pegue essa frase e bote tanto para o passado também, como para o futuro. Aí vai ficar: eu era inteligente no passado, eu sou inteligente no presente e eu serei inteligente no futuro. Repare que a única parte que mudou foi essa aqui do meio, a parte que mexeu no tempo. O eu ficou intocado, inteligente também. Esta parte que mudou é o verbo. Então, sou é um verbo, era é um verbo, serei é um verbo. Então, pense assim, que o verbo é uma palavra que podemos conjugar, ela pode se desdobrar no tempo. Vejamos agora um pouco sobre a importância do verbo nas construções da língua. O verbo ajuda a construir os sentidos dos substantivos. Como assim? Se nós formos pegar e enxugar todas as palavras que existem e pensarmos no que acontece no mundo, o mundo é feito de nomes e fatos. Ou seja, nós, seres humanos, nomeamos as coisas que existem no mundo, tanto no mundo exterior quanto coisas que imaginamos, e atribuímos ações a isso: correr, pular, cair, esconder. Então, o mundo é feito de nomes e fatos. Sempre digo aos alunos a situação das crianças quando aprendem a falar. Inicialmente, uma criança aprende a falar o nome das coisas, os substantivos. E depois ela vai percebendo que essas coisas vão sofrendo fatos, vai atribuindo verbos, vai amarrando. Então o verbo amarra. Quando você olha para um objeto que já fez parte da sua vida, quando você vai arrumar a casa, digamos, a sua mente vê aquilo, sem dizer o nome, sabe qual é o nome daquilo e atribui um fato. Um fato que, se fosse verbalizado, olha a palavra verbalizado, seria introduzido por um verbo. Então, o verbo introduz fatos, ou seja, ele pode narrar um acontecimento ou descrever algo da realidade. Ele pode ajudar a mostrar a atitude do falante, de certeza, de dúvida, de tentativa de ordem, e pode indicar o tempo em que os fatos ocorreram. Aqui você tem três modos: o modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. O modo indicativo é aquele que indica a certeza de um fato. Quando você fala que algo aconteceu, ou que algo acontece, ou que algo vai acontecer, você está inserindo uma certeza na sua fala, mesmo que você esteja errado. Então, quando eu falo certeza, não tem a ver com verdade, é diferente. Ter certeza não é o mesmo que verdade. Vejamos os exemplos. Eu quero riquezas. Aqui estou indicando uma certeza, a certeza de que eu quero riquezas. Eu quero que vocês aprendam. Aqui eu quero, de novo, o verbo querer, mostrando a certeza. O modo subjuntivo também já foi chamado de conjuntivo, porque, em geral, ele aparece com conjunções. Ele não vem para mostrar certeza, vem para indicar dúvida, possibilidade ou hipótese. E é esse modo que vai ser usado na maioria das orações subordinadas. Então, quando você for pensar em oração subordinada, que é um assunto mais elevado da sintaxe, saiba que, em geral, é uma construção feita com verbos no modo subjuntivo. Vejamos os exemplos. Desejo que tudo mude. Quando você vê o modo subjuntivo, o normal, o comum dele, é que ele sempre vem acompanhado de um modo indicativo. Olha, eu desejo, é minha certeza. Que tudo mude é a minha vontade. É o modo subjuntivo.
Por que ele era modo conjuntivo? Olha aqui esse que, se, quando. Então, para alunos de 7º ano, eu ensino isso aqui. Ó. Quando você vira o que, se, quando, você está lidando com modo subjuntivo. Então, a parte que é subjuntiva é essa aqui. Ó. Este verbo mude está no modo subjuntivo. Se for possível, viajarei. Viajarei é indicativo. E esse se, que mostra uma condição, traz um verbo aqui, ó, esse for, no modo subjuntivo. Tá bom? Modo subjuntivo. É o modo que tem conjunção, quase sempre. Quando o mês acabar, viajarei. Olha aí de novo. Viajarei é o modo indicativo. E esse que tem o quando, essa parte que tem o quando é o modo subjuntivo. Quando o mês acabar. Subjuntivo é o modo que tem conjunções. Modo imperativo é aquele que denota comando, ordem, pedido, conselho, advertência, etc. Lembra de imperador, aquele que manda, que ordena? Vejamos. Estude mais. Pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser um conselho. Esse estude é um verbo que está trazendo o comando. Por favor, traga-me aquela pasta. Aqui, esse por favor ajuda esta frase a mostrar um pedido. Dedique-se a aprender ao máximo. Pode ser um conselho, pode ser um pedido, depende do tom de voz, da hora da fala. Então, o modo imperativo é o modo no qual o falante quer que o ouvinte realize alguma ação. Tempos verbais. Nós temos dois grupos. Um que se refere ao modo indicativo e um que se refere ao modo subjuntivo. O modo indicativo tem 6 tempos e o modo subjuntivo tem 3 tempos. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, vamos explicar depois por que tem esses nomes. Presente, futuro do presente e futuro do pretérito, que antigamente era um modo condicional. Coloquei essa parte aqui porque alguns alunos não entendem essa expressão. Quando eu falo futuro do presente, eles entendem que é o futuro de agora em diante. Já o futuro do pretérito é uma expressão um pouco esquisita. Então, quando eu apresento o futuro do pretérito em construções que indicam uma condição, fica mais fácil. E no espanhol é assim que aparece apresentado esse tempo. Os tempos do subjuntivo são pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro. São eles que vão aparecer nas tabelas tradicionais com aquelas conjunções que eu apresentei no slide anterior, o que, se, quando. O presente aparece com o que, o pretérito imperfeito com o se, que é a conjunção condicional se, e o futuro aparece com o quando, é o que, se, quando. Agora vamos explicar um pouquinho sobre os aspectos. Os aspectos do verbo atingem apenas o pretérito. O que é o pretérito? É o passado. Esse passado, que é o pretérito na gramática, tem 3 aspectos diferentes. O aspecto imperfeito, perfeito e o mais que perfeito. Vamos pensar assim. É difícil definir uma explicação que agrade a todos. Pense que perfeito seria aquilo que tem acabamento. E o imperfeito é o que não tem acabamento. Então, olha, pretérito imperfeito vem para indicar uma rotina. Então, quando você vai ler uma narrativa, uma história, você vai ver que ela é montada inicialmente, quase sempre, com verbos do pretérito imperfeito. Exemplo, João andava pela rua todos os dias, tomava o café. Então, os verbos que aparecem aí vão mostrar uma rotina. Então, eles vão ser encabeçados por esse tipo de verbo. Esse tipo de verbo imperfeito que mostra rotina é perfeito para que a narrativa comece a andar, porque depois de apresentar a situação inicial, vem uma ação que interrompe esse imperfeito. Por exemplo, João andava tranquilamente pela calçada quando uma bicicleta bateu na sua perna. Então, João andava pela calçada, pretérito imperfeito, quando a bicicleta bateu na sua perna. Então, veio uma ação e acabou com essa rotina, com esse ato contínuo. E, em questão de estilo, o pretérito imperfeito também traz efeito de lentidão no ato de narrar. Aqui no exemplo, temos só a ideia de rotina. Verônica era tranquila, vivia no campo. Então, aqui, como se fosse uma situação inicial de uma narrativa. O pretérito perfeito é aquele que tem uma terminação, um acabamento.
Então ele é um ato pontual, quer dizer, aconteceu só uma vez, ou poucas vezes feito. Pode ser também usado como uma ação que interrompe o pretérito imperfeito. Lembra do exemplo que eu dei do João? Andava pela calçada, pretérito imperfeito. Quando a bicicleta bateu, pretérito perfeito na sua perna. E ele também é usado para dar agilidade no ato de narrar. Por exemplo, um dia a Verônica fugiu daquele lugar, pegou as malas, abriu a porta, fechou com força e saiu correndo. Então aqui, ó, a rotina existia com o imperfeito quando foi quebrada por um pretérito perfeito. O pretérito mais que perfeito tem um nome muito robusto e mal compreendido. Em espanhol, chama-se pretérito plusquamperfecto, que vem do latim. Quando nós vemos mais que perfeito, essa palavra, para nossa subjetividade do senso comum, tem uma ideia de, muito bom, ou isso aqui é bom demais. Não é que é bom demais. Esse mais aqui não é de qualidade, de perfeição. Isso tem a ver com uma soma. Como assim? Ele é plus em latim, ele soma. Ele não é mais do que o perfeito, ele vem antes do perfeito. Esse mais aqui é como aqui está explicado. Ele é um ato que precede, quer dizer, que vem antes do pretérito perfeito, sendo, portanto, um pretérito com o perfeito. Então, esse mais que perfeito dá uma ideia errada. Exemplo: quando Verônica chegou à estação, o trem já tinha partido. Qual foi o ato que aconteceu primeiro? O ato de Verônica chegar ou o ato de o trem partir? O ato de o trem partir, porque quando ela chegou, ele tinha partido. Então, esse ato que veio antes do fato de a Verônica chegar está expresso em pretérito mais que perfeito. Então, tinha partido mostra uma locução que traz um ato anterior à chegada de Verônica. Vozes verbais. Temos 3 tipos: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Temos um vídeo específico disso aqui no canal que você pode acompanhar depois de assistir a este todo. Voz ativa é quando o sujeito simplesmente age ou age sobre um objeto, quer dizer, age sobre outra coisa que não é ele mesmo. Exemplo: João quebrou o vidro. Aqui João é o ser, o sujeito agente. Ele agiu sobre um vidro, ele quebrou o vidro. Voz passiva é quando o sujeito sofre uma ação. Então eu peguei a mesma ideia de João quebrou o vidro e reconstruí. O vidro foi quebrado por João. Aqui o vidro, de novo, não fez nada. Ele é o sujeito. Temos aula sobre tipos de sujeito também no canal para você ver. Então ele sofreu a ação de ser quebrado pelo João. João é quem de fato fez a ação, mas o vidro é o sujeito passivo. Voz reflexiva não tem nada a ver com reflexão filosófica, tem a ver com ato reflexo, de ir e voltar. O sujeito age sobre si mesmo. Olha, João se cortou sem querer. Então, João fez o ato de cortar a quem? A si mesmo. Verbos de ação e verbos de ligação. Verbos de ação são aqueles que narram um fato. Exemplo: alguém chegou. É um fato. Nós gostamos de ler. Um fato narrado. Já os verbos de ligação ligam um sujeito ao seu predicativo e têm um papel de descrição. Então, verbo de ação narra, verbo de ligação descreve. Exemplo de verbo de ligação: eu fiquei feliz. Eu estou feliz. Eu permanecerei feliz. Olhe, eu não mudou e a palavra feliz também não mudou. Estes verbos que estão aqui no meio só estão ligando o sujeito a uma explicação sobre o sujeito. Estes são alguns dos verbos de ligação. Existem vários. Basta saber que verbo de ligação só faz ligar sujeito ao predicativo. E para terminar, a noção básica de verbo e locução verbal. O que é verbo? É uma palavra só. Qualquer classe de palavras que se apresente com seu nome natural, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, é uma palavra só. Quando falamos locução, é um grupo de palavras que atua como aquele elemento. Então, uma locução verbal é um grupo de palavras que funciona como um verbo. Verbo é uma palavra só. Olha aqui, exemplo: sairei. Locução verbal é uma expressão, ou seja, mais de uma palavra. O mesmo sairei, que é verbo,
pode ser transformado em locução verbal. Vou sair. Sairei é equivalente a vou sair. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.